Empreendedorismo corporativo. Parte 4. O empreendedor corporativo no Brasil. Quando a gente analisa o Brasil dentro do ranking de empreendedorismo, a gente percebe que o Brasil, ele é um país empreendedor. Sem sombra de dúvida, ele é um país empreendedor. Só que nós temos alguns ranços culturais muito fortes no que diz respeito ao desenvolvimento do empreendedorismo. Então nós temos aí uma história de mais de 500 anos que traz com ela algumas características do processo de colonização mesmo do Brasil. Então isso não é uma crítica ou algo pejorativo, mas é simplesmente uma constatação. Então vários antropólogos, vários historiadores pontuam algumas características brasileiras que de repente podem comprometer o empreendedorismo. Nós temos também algumas características que são positivas em relação ao empreendedorismo. Então a gente tem que estar trabalhando isso. O momento aqui nosso é mais destacar o Brasil como um todo. Então vamos dar uma olhadinha aqui comigo. Então o que a gente tem hoje pensando em termos de Brasil? Nós temos um comodismo muito grande, né, brasileiro. Isso nós estamos falando, gente, história, tá? Então estamos falando de ranço cultural. É óbvio que nós estamos passando por um processo de mudança. Então isso é muito importante. Nós estamos passando, a nossa sociedade está passando por um processo de mudança. Ouso dizer que isso começou a partir, pensando em Brasil, a partir da década de 90. Então, tudo isso que eu estou falando, ele está mudando, mas a gente ainda tem um ranço muito forte que nos amarra, ok? Então nós temos aqui, a nossa sociedade brasileira é caracterizada por um comodismo, uma legislação muito arraigada, muitas coisas a gente ainda não consegue fazer, a gente não consegue flexibilizar muitas coisas organizacionalmente por causa de uma legislação muito antiga que começa a ser mexida, né? Começa a ser alterada. Então a gente tem, por exemplo, recentemente a questão da legislação da CLT, né, independente se isso de críticas ou posicionamentos políticos, não é esse meu posicionamento aqui, mas talvez ela possa permitir uma flexibilização das empresas no que diz respeito ao processo colaborativo. Então a gente ainda não sabe o que vai acontecer, porque está muito recente, né? Mas talvez seja positivo. Então tem uma série de legislações que amarram muito e que a gente tem dificuldade de criar, de inovar, de trabalhar com novos modelos. Nós temos uma cultura, então, a própria cultura organizacional baseada em hierarquia, baseada em poder. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, esses itens começam a ser minimizados no processo organizacional. Isso gera um choque do ponto de vista cultural. Da mesma maneira, nós temos uma postura empresarial caduca, vamos chamar assim. Podemos até chamar de caduca, então uma grande maioria de empresários com olhar, com posturas diferentes, né? E nós temos também uma concorrência muito forte pensando em Brasil. Vale destacar aqui, coisa que eu não coloquei, mas é importante, nós temos, inclusive tem um livro famoso chamado Jeitinho Brasileiro, da Lívia Barbosa, que ela coloca o quê? Esse jeitinho brasileiro, né, que muitas vezes é entendido enquanto oportunismo, mas como uma vantagem, sim. Né? Então nós temos, ao mesmo tempo que a gente é cômodo, ao mesmo tempo que a gente tem todo esse comodismo, toda essa dificuldade, a gente tem uma flexibilidade. Né? O brasileiro consegue resolver problemas com os recursos que nós temos, que muitas vezes são escassos, e a gente consegue resolver. Essa característica básica nossa, quando comparada com outros estados, quer dizer, quando nós brasileiros vamos lá fora e mostramos o que nós fazemos com aquilo que nós temos, o pessoal de fora, eles realmente ficam bastante surpresos. E normalmente quando o brasileiro vai para fora, ele acaba surpreendendo bastante, tendo um desempenho muito bom, né? Isso eu posso dizer por experiência própria, né? Então a gente consegue solucionar coisas com poucos recursos, coisa que lá fora, às vezes, eles estão tão acostumados com a abundância de recursos e eles olham e veem como que vocês conseguem fazer isso, né? Então, é muito legal esse jeitinho brasileiro, não pejorativamente, né? Mas ele é muito bom do ponto de vista empreendedor, né? Ele é um dos pontos fortes nosso no que diz respeito a empreendedorismo, ok? Então, bons estudos, até a próxima.